Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco preside primeira catequese após a pausa do verão. Entre os temas, Francisco falou das experiências vivenciadas na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Durante a audiência geral, o Santo Padre rezou pela cúpula da Amazônia, que acontece no Pará. Nigerianos que passaram 14 dias no leme de um navio são acolhidos em São Paulo. Polícia Federal prende ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal por interferência da PRF nas eleições. Qual a diferença entre o Pix e a nova moeda digital anunciada pelo Banco Central? Efeitos do El Niño. A ação do fenômeno impõe longa estiagem em um importante rio da bacia do Amazonas. Incêndios florestais em Portugal levam à retirada de milhares de pessoas das casas. Na Bahia, o Santuário do Bom Jesus da Lapa ganha novo reitor. A história de uma mulher de fé que fez sua Páscoa durante o acampamento PHN e deixou um rastro de solidariedade. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco presidiu hoje a primeira audiência geral após a pausa de verão. Na Sala Paulo VI, o Santo Padre falou das experiências vivenciadas na Jornada Mundial da Juventude em Portugal. As memórias da Jornada Mundial da Juventude vieram à tona na catequese desta quarta-feira. O Papa Francisco lembrou que esta foi a primeira JMJ após a pandemia de Covid-19 e que, apesar do isolamento vivenciado em várias partes do mundo, Deus proporcionou um novo momento, impulsionando os jovens a peregrinar pelos continentes em nome de Jesus Cristo. Neste contexto, o pontífice citou o exemplo de Maria, que levantou-se e partiu apressadamente. Francisco explicou que o tema da Jornada Mundial revela a pressa de Maria para agir, servindo aos seus filhos, assim como fez em Fátima, ao aparecer para os pastorinhos com uma mensagem de fé e esperança em 1917. Na cidade da aparição, o Santo Padre disse que rezou com os jovens pela cura das doenças da alma, orgulho, mentira, inimizade e violência. Na companhia da juventude, pediu a Deus pela paz e renovou a consagração da Europa e do mundo ao Imaculado Coração de Maria. O Papa também ressaltou a alegria dos jovens ao viverem a JMJ. Não era uma vacanza dei giovani, não era um viaggio turístico. Não foram férias, uma viagem turística ou mesmo um evento espiritual. É um encontro com o Cristo vivo. Os jovens vão ao encontro de Cristo. De acordo com Francisco, a jornada mostra aos países que sofrem com a guerra que outro mundo é possível. Um mundo de fratelli e sorelle dove le bandiere di tutti i popoli. Um mundo de irmãos e irmãs, onde as bandeiras de todos os povos tremulam juntas, uma ao lado da outra, sem ódio, sem medo e sem armas. E ainda hoje Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Concluiu o Papa. Olha, durante a catequese, o Papa Francisco rezou pelos participantes da Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém do Pará. O encontro reúne presidentes dos países da região amazônica. Ao saudar e abençoar os peregrinos de língua portuguesa na audiência geral, o Papa se dirigiu às autoridades reunidas no Brasil. Colgo l'occasione per inviare un saluto particolare. Aproveito esta oportunidade para enviar uma saudação especial aos presidentes dos países da região amazônica, que estão reunidos nesses dias em Belém do Pará, no Brasil. Asseguro a vocês as minhas orações pelo sucesso de seu encontro, desejando uma renovação do compromisso de todos com o cuidado da criação e do desenvolvimento sustentável. A cúpula reúne presidentes que compõem o bioma amazônico. O evento, que começou ontem, é realizado no âmbito da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, criada em 1995. Os líderes dos países que abrigam a maior floresta tropical do mundo não se reuniam há 14 anos. Na oportunidade, os presidentes assinaram a Declaração da Cúpula da Amazônia,
com propostas para garantir a sobrevivência das áreas verdes e soluções conjuntas para os graves desafios do bioma, como desmatamento, garimpo ilegal e narcotráfico. O encontro de 2 dias em Belém também prepara a Conferência Global do Clima, que acontecerá no mês de novembro em Dubai. Aqui no Brasil, o inverno sob os efeitos do El Niño já apresenta alguns sinais preocupantes. A ação do fenômeno tem registrado uma forte estiagem em um importante rio da bacia do Amazonas. Ele é o 17º maior rio do mundo e tem 3.380 quilômetros de extensão. Nasce em território boliviano, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Rio Beni, e divide a Bolívia do território brasileiro. No Brasil, recebe o nome de Rio Madeira e abastece os estados de Rondônia e Amazonas. A falta de chuva na região se intensifica por causa de vários fatores. Um deles é o fenômeno El Niño. Outro é o desmatamento, debatido esses dias na cúpula da Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente diz que conseguiu reduzir 66% do crime ambiental em 7 meses de novo governo. Não são ainda uma taxa definitiva do desmatamento, isso quem vai fazer é o PRODES, mas ele mostra uma tendência de queda. Se o desmatamento foi contido em tão pouco tempo, ainda não se tem confirmação prática. Mas no primeiro dia de agosto, o nível do Rio Madeira chegou à preocupante marca de 3,80 metros. A Marinha do Brasil não descarta um alerta para os riscos de navegação. Os pescadores nem se atrevem a navegar no rio. Tá difícil pra gente, porque a gente sobrevive da pesca e agora não tem peixe, o rio continua baixando. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê redução recorde do nível, superando a histórica marca de 1,44 metros do ano passado. Autoridades locais garantem que o nível do Rio Madeira baixou mais de 20 centímetros em 3 dias. No mesmo período de 2023, o registro era de 6,20 metros. Eles estão a 2,30 metros abaixo de 2022. Nós estamos passando por uma situação de um verão amazônico muito forte. Se esses episódios de chuva eles forem muito escassos até o final do período de vazante, e ele pode se intensificar também se o início da estação chuvosa acabar acontecendo tarde demais, chegar a outubro e não iniciarem as chuvas. As ações humanas agridem a natureza e causam sofrimento nos que vivem da pesca na região. Mas quem mora aqui sabe que todo sofrimento causado pelo homem tem data para acabar. A gente vai ficar sofrendo desse jeito até o dia que Deus quiser, voltar a encher de novo, que a gente tirar 1, 2, 3 peixes aí, de que a gente vai se mantendo é assim. Que triste realidade é essa do Rio Madeira. Com um calor intenso, cenas como esta se tornaram comuns no último mês. Esse problema vai além Brasil. O calor atingiu o mundo todo. Em Portugal, imagens preocuparam moradores do sul do país por causa dos grandes incêndios florestais. O mês de julho bateu recorde de calor em todo o mundo. Com as temperaturas elevadas e sem chuva, muitas áreas sofreram com as queimadas. Nesta terça-feira, os bombeiros realizaram uma força-tarefa para combater o incêndio na região sul de Portugal. O fogo devastou mais de 6.500 hectares de terra e obrigou a retirada de aproximadamente 1.400 pessoas. A queimada teve início no último sábado, em Odemira, região de Alentejo. Desde então, vem se alastrando pelo sul do país, sentido Algarve, um destino turístico muito procurado neste período. São mais de 800 bombeiros trabalhando para cessar o fogo e deixar os moradores e turistas seguros. Ainda não há previsão para o fim do calor intenso. Mais de 120 municípios em Portugal estão em alerta para mais episódios de incêndios florestais. Julho foi considerado o mês mais quente da história. Cientistas do Serviço de Monitoramento das Alterações Climáticas Copérnicos, ligado à União Europeia, declararam um novo recorde esse ano com temperatura média de quase 17 graus.
Esse calor intenso prossegue. Vamos ver como vai ficar o tempo em nosso país nesta quinta-feira. As temperaturas batem os 38 graus em Cuiabá, 37 em Palmas, 34 em Goiânia e Campo Grande e 29 na capital paulista. Dia quente por essas áreas em que o sol predomina, desde o Pará, passando pelo centro-oeste, interior do Nordeste, Minas Gerais, São Paulo e norte do Paraná. A umidade relativa do ar registra níveis críticos ainda na casa dos 12% no centro-oeste, também em Tocantins, 18% em Minas Gerais e 29% em São Paulo. E a chuva, teremos instabilidades fortes no sul, com possibilidade de temporais na fronteira oeste gaúcha e granizo em Uruguaiana e São Luís do Gonzaga. Chuva moderada do litoral do Pernambuco e Alagoas, pancadas de chuva no litoral dos demais estados nordestinos e descendo para o sudeste, principalmente na região paulista do Vale do Paraíba, na zona da Mata Mineira, região fluminense do Médio Paraíba e no Espírito Santo. Bom, essas são as informações de hoje. Reinaldo. Olha, a seguir, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E nigerianos encontrados no leme de um navio são acolhidos em São Paulo. Luiz Roberto Barroso foi eleito hoje presidente do Supremo Tribunal Federal para os próximos 2 anos. Ele assumirá o lugar da atual presidente Rosa Weber, cujo mandato terminará no dia 2 de outubro, quando a ministra completa 75 anos. Também nesta quarta-feira, a Corte retomou a análise sobre o juiz de garantias. A primeira sessão presencial contou com a participação do novo ministro, Cristiano Zanin. Vamos chamar a Aline Campelo em Brasília, que traz os detalhes. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, Ari, a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. O vice-presidente do tribunal será, então, o ministro Edson Fachin. Seguindo aí a ordem, os ministros escolhem o mais antigo integrante da casa, que está também há mais tempo sem exercer a presidência. O mandato de Barroso é de 2 anos, com posse marcada para o dia 28 de setembro. Já sobre a análise do juiz de garantias, o relator, Luiz Fux, votou ainda em junho contra a implementação obrigatória do juiz das garantias, que, conforme a própria proposta do ministro, deveria ficar a critério de cada tribunal do país. O juiz de garantias é um magistrado que atuaria só na fase de instrução do processo e que seria responsável por fiscalizar a legalidade da investigação criminal, autorizando medidas como prisões, quebras de sigilo e mandados de busca e apreensão. A sessão de hoje foi reiniciada com o voto do ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista quando o caso foi interrompido ainda no primeiro semestre. Seguimos daqui acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Aline, obrigada. Uma ótima noite para vocês. Hoje, 9 de agosto, é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data, instituída em 1994, busca garantir e promover direitos dessa população. Vamos então a São Paulo com o Sidney Fernandes, que tem mais informações. Oi, Sidney, boa noite para você. Com quase 20 mil indígenas, a capital paulista é a 10ª cidade que mais concentra essa parcela da população. Boa noite, Reinaldo, Yara, e boa noite a tanta gente que agora nos acompanha. Com o crescimento da capital, muitas aldeias estão localizadas na região metropolitana de São Paulo. Nossa equipe visitou uma reserva em Guarulhos. Vamos ver na reportagem. Uma trilha em meio à natureza nos leva à aldeia indígena multiétnica Filhos dessa Terra, em Guarulhos. Perto do lago, vemos a oca com músicas e danças típicas. Nesta reserva indígena, 9 etnias estão reunidas. E mesmo com diferentes costumes e tradições, o respeito entre os povos é prioridade. Legal é a convivência, né, com os povos, meus parentes, né? É uma convivência muito saudável, que a gente
sente muito calor como quando a gente vai na cidade, né? Nós trabalhamos, né, junto todos os parentes, né, no coletivo, né, e a nossa moradia é muito bom. Cada um tem sua fala diferente, sua comida diferente, seu tempero diferente, né? Então, não é que todo mundo está unido. Graças a Deus é um povo todos bons. Receberam eu e meus 4 filhos com um bom coração, me apoiaram e hoje estou aqui ajudando cada um. A aldeia tem pouco mais de 6 anos e abriga indígenas de diferentes regiões do Brasil, principalmente do Nordeste. Essa aldeia aqui para nós foi nosso sonho, na verdade, né? Fazer essa retomada em Guarulhos, né? Todo mundo somos um povo só, querendo ou não, indígena é um sangue só. Porque nós vivemos numa luta só, né? A luta de cada um é a luta unida. Um dos grandes desafios é a concessão definitiva do local, além do plantio e as condições das nascentes, já que a região foi um aterro sanitário. Alguns moradores produzem artesanato para vender, outros saem para trabalhar fora da aldeia. Abrindo espaço de orações, Simone nos conta sobre essa situação. Para que amanhã ou depois a geração futura possa pisar aqui com orgulho. Essa terra está cansada, está desgastada, está defasada. Mas eu acredito que com a ajuda de algumas pessoas, de ambientalistas também, a gente consiga melhorar ainda mais esse espaço para fazer daqui um lugar rico ainda. Dia Internacional dos Povos Indígenas! E a gente segue falando de populações que demandam por cuidados, só que agora dos imigrantes. Em várias partes do mundo, pessoas se arriscam em alto mar em busca de sobrevivência. 2 dos 4 nigerianos que passaram 14 dias no leme de um navio foram acolhidos em uma instituição católica aqui em São Paulo. Em meados de julho, o Brasil viu o drama de 4 imigrantes da Nigéria que viajaram por 14 dias no leme de um navio até o Espírito Santo. O mar virou rota de fuga da fome, guerras e luta pela vida. Agências internacionais repercutem o socorro de imigrantes pela Guarda Costeira e Médicos Sem Fronteiras na ilha de Lampedusa, no sul da Itália. Na quinta passada, um barco naufragou com dezenas de pessoas que vinham da Tunísia. 41 perderam a vida. A Tunísia é ponto de partida para pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo a caminho da Europa. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, desde janeiro, 93 mil pessoas chegaram à Itália por essa rota, considerada uma das mais mortais do mundo. Mais de 2.100 pessoas perderam a vida no local. Os nigerianos que você viu no início da reportagem tiveram um final diferente. 2 voltaram ao país de origem e os outros 2 foram acolhidos aqui na Missão Paz, em São Paulo. Agora, a esperança deles é se recuperar do trauma da viagem arriscada e recomeçar a vida aqui no Brasil. I was a person that was sitting on the block of the vessel. So they came and they asked, do you know where you are? I said, no. And they said, this is Brazil. That was the first thing they said, this is Brazil. I said, wow, this is Brazil. I made it to Brazil. I'm happy. Pray the government of Brazil and Casamento the migrant should have pity on me, have mercy on me to maybe look for a better job for me to work. So I just have to make up my mind and that's it. Nós, como cristãos, somos chamados a ajudar a criar mecanismos para que as pessoas possam se deslocar de uma maneira segura e não arriscar a vida. Uma empresa que veio aqui, viu o perfil, achou interessante, inclusive pelas experiências anteriores, e estão avaliando, acredito, neste momento, para depois dar a resposta se serão os 2 ou um dos 2 contratados. Por hoje é só. Amanhã a gente traz mais informações no Boletim de Notícias a partir das 9h30 da manhã. Boa noite a todos e agora é com vocês na Central de Jornalismo em Cachoeira Paulista. Obrigado, Sidney. Boa noite para você também. Bom descanso, hein?
Olha, no próximo bloco, as diferenças na operação da nova moeda virtual e o Pix. E a luta de uma família para pagar o tratamento do filho com doença rara. O Banco Central anunciou que o real digital vai se chamar Drex. Francisco Coelho está em Brasília e traz as informações. Boa noite, Francisco. Boa noite, Yara, Reinaldo e a todos que agora nos acompanham de tantos lugares. Olha, o nome oficial da nova moeda virtual foi anunciado esta semana. A intenção do Banco Central é liberar o recurso ao público até o ano que vem. O sistema de operações do Drex será semelhante às transferências do Pix. Entenda o que é e como vai funcionar o real digital. Os economistas explicam a diferença entre o Drex e o Pix. E uma diferença do Pix é que o Pix acaba tendo um limite, né? Pela facilidade de transação. O Pix é um instrumento, é um aplicativo, é uma forma de transferir recursos para outro. Agora, no caso, você vai comprar em alguma loja, em algum comércio, e você tem um real, só que em forma digital. O Drex será atrelado ao papel moeda, mas só deve chegar ao público no final de 2024. Vem para facilitar, para fazer a inclusão financeira para aquelas pessoas que não vão mais ao banco, que não têm muita relação com o banco, mas que essencialmente estão digitalizados. De acordo com o Banco Central, a ideia é de que o Drex seja utilizado em serviços financeiros como o Pix, que é o sistema de transferências instantâneas. O consumidor terá que converter reais em Drex para enviar e receber dinheiro. Nesse sistema, cada real valerá um Drex. Mas quando falamos em quantias digitais, é preciso ter atenção para evitar fraudes. Mas Drex é o mesmo que criptomoedas? O diferencial é que as criptomoedas obedecem à lei da demanda e oferta. As criptomoedas, antes de mais nada, elas não têm um lastro, né? Elas não têm ali, no sistema financeiro bancário, a gente diz que existe uma composição de lastro para aquilo que o Banco Central pode emitir de papel moeda, aquilo que o fluxo financeiro de um país suporta, e tudo influencia também nas condições de inflação, né? Quanto mais moeda digital, quanto mais real circulando, maior a inflação. Os criptoativos, antes de mais nada, eles não têm uma regulamentação determinada. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A prisão aconteceu durante a Operação Constituição Cidadã, que investiga ações de agentes públicos para interferir no processo eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. Segundo as investigações da Polícia Federal, integrantes da PRF teriam feito bloqueios em estradas da região Nordeste para dificultar o trânsito de eleitores. O Supremo Tribunal Federal expediu 10 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, que estão sendo cumpridos. Daqui a pouco eu volto com mais uma reportagem. Até já! Ok, Francisco, até mais. O ato de respirar é valioso demais para não darmos sentido à vida. Viver é uma contínua entrega a exigir fé, coragem e esperança. É estar com o outro na alegria, na dor, se fazer presente para salvar uma vida. No interior de São Paulo, uma família recebeu um diagnóstico do filho ainda bebê que desafia a fé. Agosto é um mês de conscientização da atrofia muscular espinhal, doença genética rara que provocou um grande susto na família, tanto pela notícia que precisou ser digerida pelos pais, quanto pelo custo do medicamento caríssimo para manter o bem-estar da criança. Veja na reportagem. Inaê e Fábio tiveram o primeiro filho há 3 meses. A chegada de Felipe trouxe muita alegria para a família, mas o casal percebeu algo errado na saúde do bebê. Ele começou a apresentar uma falta de ar, dificuldade, ao mamar, ele engasgava bastante. E a gente também notou na hora do banho que o peitinho dele estava um pouco mais alto.
Logo que identificaram a enfermidade, os pais buscaram atendimento médico. Porque realmente a dificuldade em respirar já estava grande. E daí Deus nos mandou para a UTI do Hospital Universitário em Taubaté. Após alguns exames, receberam o diagnóstico: AME, atrofia muscular espinhal. Segundo o Ministério da Saúde, a doença rara é degenerativa e interfere na produção da proteína essencial para os neurônios motores, responsáveis pelos reflexos simples do corpo, como engolir e respirar. Essa doença, ela não tem cura, mas ela tem o tratamento. Embora o tratamento seja com medicações de alto custo, né? A medicação custa R$ 7.400.000. O casal recorreu à justiça para tentar conseguir o remédio de forma gratuita, porém a tentativa não foi bem sucedida. Para continuar a se desenvolver antes dos 6 meses de idade e reduzir as sequelas da atrofia medular espinhal, o bebê precisa do remédio mais caro do mundo, o Zolgensma. Por esse motivo, os pais criaram uma campanha para ajudar a comprar o medicamento. O perfil Ajude o Pequeno Felipe contém a história do bebê e também o link de acesso à página de doações. O ideal é que tome até os 6 meses de vida, porque daí as sequelas deixadas pela doença são mínimas. Em meio ao momento delicado, Inaê e Fábio relatam gratidão pela solidariedade que recebem. Esperança para o futuro do pequeno Felipe. Muito difícil a gente contar da história do Felipe sem se emocionar e sem falar da misericórdia de Deus que se apresenta e se mostra através de cada amigo e de cada pessoa que nos ajuda. Muita saúde para o bebê, né? Olha, a seguir, Santuário do Bom Jesus da Lapa ganha novo reitor. E a história da mulher que fez a sua Páscoa durante o PHN na Canção Nova. O Santuário do Bom Jesus da Lapa, localizado na cidade de mesmo nome, no interior da Bahia, ganhou um novo reitor. Voltamos a Brasília com Francisco Coelho, que traz mais detalhes. Francisco, é com você. Olha, novo reitor e novo administrador. Após mudanças na congregação redentorista, Padre Roque Silva retorna a Bom Jesus da Lapa para assumir a reitoria do santuário, um dos mais conhecidos do país. O local foi desbravado por um pintor que depois se tornou religioso. Ele se refugiou numa gruta que logo depois se transformaria em santuário, após receber os garimpeiros em romaria durante o ciclo do ouro no século XVII. O 8 de agosto, na Igreja de Pedra e Luz, marcou um momento importante para a comunidade redentorista. A posse do novo reitor do santuário, presidida por Dom João Cardoso, bispo eleito da Arquidiocese de Natal. O rito da cerimônia contou com a entrega da chave do santuário, do sacrário e outros gestos que simbolizam o papel do reitor. Além disso, o padre renovou as promessas sacerdotais diante do bispo. Parto com o coração cheio de saudade, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque eu sei que a missão continua e o padre Roque, que está conduzindo também essa barca, acolhendo os romeiros do Bom Jesus, evangelizando. Natural de Governador Mangabeira, na Bahia, Padre Roque foi ordenado no ano de 1992. Ele foi reitor aqui do santuário entre 2008 e 2014. Está como superior da Vice-Província Redentorista da Bahia desde 2015 e foi escolhido para substituir o Monsenhor João Batista no dia 20 de junho deste ano. Com a equipe que já trabalha, com a rede de colaboradores e voluntários, a fazer com que o santuário seja cada vez mais visível. Desejar uma boa sorte ao Padre Roque. O santuário está em boas mãos, alguém que conhece, que já trabalhou aqui. Bom Jesus é um santo de caridade. Ele não deixa ninguém sem experimentar a sua bondade. Gota do teu sangue. Eu fico por aqui e amanhã tem mais notícias aqui de Brasília.
Yara, Reinaldo, volto com vocês. Ok, Francisco, boa noite e até amanhã. Vamos falar da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque abundância é a palavra que floresceu na vida, em comunidade, na Canção Nova, sob a luz da fé, na providência de Deus. Com fé, esperança, oração e ação, sua família pode ter a vida transformada e abundante. É necessário dar o primeiro passo na fé, caminhar e construir pontes, promover o bem por meio de suas ações. Vejam só, nós estamos com 26% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Você é livre para aplainar o caminho e ser feliz com Cristo e em Cristo. Obrigado por se unir à Canção Nova com sua generosidade, realizando a sua doação. Conheça mais, acesse clube.cançãonova.com ou doe com a chave do Pix, pix.doação@cançãonova.com. Seu comprometimento revigora a evangelização. A Bíblia sempre nos alerta diante da brevidade da vida e nos orienta sobre como devemos vivê-la. Você vai conhecer a história de uma mulher, esposa e mãe que fez a sua passagem após sofrer um acidente vascular cerebral durante o PHN deste ano. Sepultada no último fim de semana, ela deixou um rastro de solidariedade. O radialista Lili Correia saiu de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com a esposa Luciana e as duas filhas, para participar do PHN na sede da Canção Nova. O que ninguém imaginava é que a viagem seria prolongada por uma fatalidade. Aqui na arquibancada do PHN 2023, Luciana cantou pela última vez a música O Meu Lugar é o Céu. Horas depois, ela passaria por um processo longo e doloroso. Ela foi atendida aqui no Centro Médico Padre Pio, em estado gravíssimo, em razão do acidente vascular cerebral. Chegou a ser transportada para o hospital em Taubaté, a 70 quilômetros aqui de Cachoeira Paulista, onde permaneceu 17 dias na UTI. Mas, infelizmente, a morte cerebral dela foi confirmada. Mas a história não para por aí. Luciana era doadora de órgãos e, por isso, ajudou a transformar a vida de 6 pessoas. Chorei aos pés do túmulo do Monsenhor Jonas Abib, pedindo milagre. Eu gritei com o Padre Bruno pedindo oração. O Padre Bruno orou pela Luciana. Mas o maior milagre que recebemos foi a alegria de saber que a Luciana vai doar todos os órgãos dela. Na brevidade da vida, Deus nos confia a oportunidade de deixar rastros de amor e fé por onde passamos. O que a igreja nos ensina é que nós devemos estar preparados, né? E por isso viver uma vida em Deus, uma vida nele, né? Uma vida em Deus, uma vida de santidade, porque o dia e a hora nós não sabemos. Sempre precisamos estar buscando a santidade, buscando Deus, porque é no momento que a gente menos espera. Ou Jesus virá, ou nós vamos até Ele, como nos ensinou tanto o nosso querido Padre Jonas Abib. Acho que é a grande mensagem quando a morte bate à porta, mas a nossa fé diz de ressurreição, de vida eterna. O nosso consolo é que quando formos adorar o Senhor, eu sei que ela vai estar lá. Quando nós estivermos na missa, ela vai estar lá. Quando voltarmos à Canção Nova de novo, ela vai estar lá. E com esse testemunho de fé e esperança na ressurreição, nós ficamos por aqui. Pelo nosso Instagram, você também fica informado sobre o Papa, a Igreja no Brasil e no mundo. Segue lá, curta e compartilhe, @CN Notícias. Daqui a pouco, às 8 horas, tem Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Nos vemos amanhã, uma ótima noite. Boa noite, paz para você.